Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e pela eternidade. Amados, a palavra desta semana que eu gostaria de compartilhar com todos e cada um de vocês, ela veio através de uma mensagem de WhatsApp que recebi de um ilustre amigo e colega pastor, um post, e o Senhor trabalhou tanto no meu coração e que me levou à palavra de Deus e que me fez desenvolver esta mensagem para o dia de hoje. Eu gostaria que você possa prestar muita atenção, eu gostaria que você possa compartilhar esta mensagem, eu gostaria que você possa orar de maneira especial para que esta mensagem trabalhe na tua alma, no teu coração e em todos aqueles que você compartilhar esta mensagem. O tema de hoje, ele tem como título Reconhecendo a Benignidade de Deus. Reconhecendo a benignidade de Deus. Mas a pergunta seria, será que os cristãos nós devemos reconhecer a benignidade de Deus? Será que é necessário? Veio no meu pensamento que todo pai gostaria de receber dos seus filhos um bom comportamento, umas boas maneiras, em troca da educação que foi dada a eles, do esforço realizado para criá-los, para ensiná-los nos valores da família. E veio também na minha mente que todo chefe ou todo dono de empresa que contrata trabalhadores, ele espera com trabalhadores comprometidos, que vestam a camisa, que cuidem da empresa, que cuidem do serviço, que possam dar bons resultados, com todas as regalias que este empregador oferece a estes trabalhadores. O Senhor, ele nos revela a sua benignidade, o quanto ele é um Deus benigno, bondoso. E ele faz isso num texto que nós vamos fazer a leitura agora. Mas este não é o nosso texto base. Este é um texto de apoio para nosso aprendizado nesta oportunidade, nesta ocasião. O nosso texto de apoio, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 13 ao versículo 15. E nosso texto de apoio, ele revela de uma maneira muito especial a benignidade do Senhor. Diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse solto, libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Eu fiz leitura na versão King James, uma versão que era feita dos originais para o inglês e do inglês para o português, e ultimamente ela foi revisada, melhorada. Neste contexto, meus amados, Pedro e João, eles são usados pelo Senhor para curar um aleijado. E quando eles curam aquele homem, esse homem vem ficar perto deles,
E todos aqueles que estão assistindo, eles ficam admirados, eles ficam assombrados. E por causa disso, Pedro faz uma forte declaração, que é alguns dos versículos, é bastante, é mais, só que nós vamos usar isso para nosso entendimento do tema de hoje. Ele faz essa declaração, ele diz: vocês que conhecem a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi esse Deus que vocês dizem que conhecem, que glorificou a Jesus. O mesmo Jesus que vocês mataram, que vocês entregaram a Pilatos, o mesmo Jesus que vocês rejeitaram e escolheram um assassino. E ele diz: Pedro, não fomos nós que curamos este homem. Pedro reconhece nesta declaração a benignidade do Senhor. Ele não somente se mostra humilde, como Cristo tinha lhe ensinado a ser, totalmente humilde, como ele reconhece sim o quanto o nosso Deus é benigno. E ele diz: a coisa mais preciosa, a maior benignidade demonstrada pelo Senhor foi ter entregue a Jesus Cristo, seu único Filho, para nos salvar. E Ele o ressuscitou, e Ele o levantou, e humildemente Ele diz: não fomos nós quem curamos este homem. Foi pelo nome, a nossa fé, pelo nome em Jesus Cristo. Amados, nós vamos imaginar o quadro. De um lado, tem aqueles que rejeitaram a Jesus, e de outro lado estão os discípulos. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor das suas vidas, estão ouvindo a grande declaração de Pedro e João, depois de serem usados para curar este homem. E quando ele diz que a maior benignidade foi ter dado seu filho, foi quando ele diz: olha, vocês que se dizem conhecedores de Deus, com certeza esses que dizem que conheciam o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, eles também diziam conhecer a Jesus. Com certeza eles também falavam: ah, sim, Jesus, o filho do carpinteiro. Ah, sim, Jesus de Nazaré. Ah, sim, Jesus, aquele que diz que tem feito milagres. Ah, aquele que eu vi, mas talvez sendo usado pelas trevas para fazer milagres. Eles também se diziam conhecedores desse Jesus. E Pedro diz: oh, vocês dizem que conhecem a Deus. Bom, foi esse mesmo Deus dos teus antepassados que glorificaram a este Jesus que vocês têm rejeitado. Queridos, nos dias de hoje, e isso está mudando muito nesta pandemia, muitos se dizem conhecedores de Jesus e de fato simplesmente têm ouvido falar de Jesus, mas não têm aceitado Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu gostaria de fazer um apelo neste momento para você que está assistindo este vídeo. Eu não sei se você é um simples conhecedor de Jesus, simplesmente tem ouvido falar dele, ou talvez tenha até lido algumas coisas sobre ele. Eu não sei se você já aceitou ele como seu Senhor, como seu Salvador. Não sei se você já fez uma oração com toda a sua alma dizendo: Senhor, rejeito qualquer um outro Deus. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu vou te obedecer, eu quero te conhecer mais. Eu vou te obedecer, porque humildemente reconheço que sou um pecador e me arrependo dos meus pecados. Se você ainda não fez isso, não espere amanhã. Não espere amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Faça isso
aqui e agora. Mas por outro lado, tem também os discípulos de Jesus, aqueles que tinham andado com ele, aqueles que o aceitaram como seu Senhor, aqueles a quem ele perdoou seus pecados e agora nesse momento estão sendo usados para curar esse aleijado. Esses discípulos, Pedro e João, ao revelar, ao reconhecer a benignidade do Senhor, eles estão não somente ensinando aos presentes sobre o Evangelho, mas eles também estão ensinando que todos nós devemos, sim, reconhecer a benignidade do Senhor. Mas a pergunta seria, como reconhecer essa benignidade? O próprio Pedro, na sua primeira carta, na sua primeira epístola que ele escreve, 2 anos depois, porque o nosso texto de apoio está em Atos, e acredita-se, todos os estudos indicam que ele foi escrito aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. E a primeira epístola de Pedro data-se possivelmente do ano 65. É o contrário. No ano 65 Atos, no ano 67 1 Pedro. Desculpa. Então 2 anos depois desse acontecimento, onde Pedro reconhece publicamente a benignidade do Senhor, ele na sua epístola ensina a como nós cristãos devemos reconhecer a benignidade do Senhor. 1 Pedro, o nosso texto base agora sim, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura aos 2 últimos versículos, 24 e 25, e vamos dar continuidade no capítulo 2, né, aos versículos 1 até o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25, e capítulo 2, primeiros 5 versículos. A palavra do Senhor diz assim: porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de que crescerdes por intermédio desse alimento para salvação. E se é que já provastes que o Senhor é bom, achegando-vos a Ele, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Amados, no intuito de fazer vídeos com menos tempo, antes de iniciarmos a gravação, nós já oramos e colocamos esta mensagem no altar do Senhor. Para o nosso aprendizado de como reconhecer a benignidade do nosso Deus
eu separei este texto em 4 tópicos que vão nos servir para nosso maior entendimento, para compreender melhor a mensagem. Como eu já disse, 2 anos após do acontecimento da cura deste aleijado, onde Pedro reconhece a benignidade do Senhor, ele escreve e diz, e nos ensina como nós, cristãos, reconhecermos. A primeira coisa que eu gostaria de trazer, no primeiro tópico, é que Pedro e João, eles reconhecem publicamente a sua humildade e total dependência do Senhor Jesus Cristo naquela época. E Pedro faz isso mais uma vez. E ele faz isso não somente de maneira teórica, mas faz isso de maneira prática e mostrando de uma maneira didática o porquê ele diz. Os versículos 24 e 25 de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva, e a relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa palavra que vos foi evangelizada. Amados, o ser humano não é nada. O seu orgulho, a sua prepotência, a sua altivez, ela acaba. Mas a palavra, o que está escrito, os ensinos do Senhor, eles permanecerão para sempre. E quando ele diz, foi essa palavra que vos foi evangelizada, ele está dizendo, olha, foi de Cristo que vos foi ensinado. Foi dele. Aqueles que conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, lhes foi revelado Cristo. E vocês hoje, já 2 anos tinham se passado, ele diz, vocês hoje já conhecem. E vocês têm que entender, vocês têm que ser humildes a entender que o egocentrismo, o ego da pessoa acaba com a relva, que nós não somos nada. Segundo, para reconhecer a benignidade de Deus, nós devemos abandonar tudo o que atrapalha a nossa santidade. O versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Amados, nossa luta, ela deve ser constante. Nossa luta é diária. Contra todas estas coisas, contra a hipocrisia, contra a inveja, contra a malignidade, contra toda espécie de maledicência. Meus amados, as estatísticas mostram algo muito preocupante, o quanto neste tempo de pandemia a pornografia tem aumentado de uma maneira escandalosa. Pessoas não somente presas dentro de casa, mas escravas de pornografia. E não somente adultos, como jovens, adolescentes e algumas crianças. Amados, nós precisamos nos afastarmos, nós precisamos abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa santidade. Nós precisamos fugir do pecado. E não é fácil, é uma luta diária, porque nós não temos luta nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra potestades que habitam nas regiões celestiais. Para nós reconhecermos a benignidade do Senhor, precisamos nos afastar de tudo aquilo que atrapalha
a nossa santidade. Terceiro, para reconhecer a benignidade de Deus, devemos desejar o conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 2 ao 4 diz assim: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de que crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. E ele está dizendo no versículo 3: se é que já provastes que o Senhor é bom, achegai-vos a Ele, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Como assim? Se é que já provaste, se já provastes que o Senhor é bom. Qual é a melhor maneira de provar a benignidade do Senhor? É aceitando Ele, é recebendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. O apóstolo Pedro está dizendo: se já o aceitaste, se já o recebeste, se já provaste a benignidade, o bondoso que Ele é, te dando a salvação, então deseja o puro leite espiritual. Amados, a palavra de Deus compara a Bíblia com alimento. E quando ele fala aqui do leite espiritual, está falando do Evangelho, que são os primeiros passos de um cristão, de um convertido. É entender o Evangelho, compreender a Cristo, é compreender o plano de salvação feito pelo Senhor para nos dar a vida eterna. Tem muitos querendo estudar Antigo Testamento, querendo fazer estudos teológicos para compreender os povos, as raças, as tribos, mas que ainda não compreenderam, não entenderam, não se ensoparam do leite espiritual do Evangelho de Cristo. Se é que já provaste a benignidade do Senhor, o aceitando como Senhor da tua vida, aproxima-te a Ele, diz, achegando-vos a Ele. Aproxima-te a Ele, conhece Ele cada vez melhor. Nós precisamos desejar o conhecimento. E para isso, precisamos nos aproximar ao Senhor. E para nos aproximarmos, é através da sua palavra. Quarto, para reconhecer a benignidade de Deus, devemos ser verdadeiros templos do Espírito Santo. Versículo 5 do nosso texto base diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados, Pedro está dizendo que quando nós aceitamos a Cristo, a pedra angular, nós passamos a ser pedras vivas e nós somos edificados como uma casa espiritual, uma casa, um templo do Espírito Santo. E Pedro está dizendo que o propósito disso é que nós sejamos verdadeiros sacerdotes desse templo. Se nós compararmos o templo do Antigo Testamento com este templo do Novo Testamento, nós veremos que o sacerdote, ele tinha que estar apto, puro, para realizar os sacrifícios, para apresentar os cordeiros, os sacrifícios no templo, né? E esses sacrifícios eram sacrifícios físicos, cordeiros, animais, né, vivos, que eram
derramado seu sangue lá, mortos lá, né? Cordeiros sem nenhum defeito. Mas o templo ele tinha que ser usado por um sacerdote purificado e que realizasse esses sacrifícios. E aqui o texto está dizendo que no novo templo nós devemos ser verdadeiros sacerdotes purificados para oferecer sacrifícios espirituais. Não são mais sacrifícios físicos, porque o maior sacrifício já foi feito. Já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus já se sacrificou por nós. Então os nossos sacrifícios, eles têm que ser espirituais e eles têm que ser aceitáveis. Está dizendo o texto, a Deus. Então, meus amados, eu não preciso me sacrificar fazendo um jejum de 40 dias, podendo ficar doente, um sacrifício físico para Deus. O texto está dizendo sacrifícios espirituais, como nos afastarmos do pecado, como abandonar aquilo que tanto é agradável à nossa carne. E sacrifícios aceitáveis a Deus através de Cristo Jesus. Está dizendo que nós não somos capazes por nós mesmos. Que nós não somos capazes por nós mesmos. Que é através de Cristo Jesus que nós nos santificamos. Que nós podemos fazer esses sacrifícios espirituais. E é dessa maneira que nós reconhecemos e apresentamos e mostramos a benignidade do nosso Deus. Pedro usa a figura do templo, casa espiritual, sacerdócio santo, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero concluir por aqui. Eu quero concluir dizendo para vocês que Deus quer que nós reconheçamos sim a sua benignidade. E o nosso Deus, através de Pedro, fala o motivo pelo qual ele deseja isso. O Senhor, ele não deseja que nós reconheçamos a sua benignidade para alimentar o seu próprio ego. Olha o que diz o versículo 6 e o último versículo do nosso texto base nesta ocasião. Diz: portanto, assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Meus amados, o Senhor deseja que nós reconheçamos a sua benignidade. Para que aqueles que o fazem não sejam envergonhados. Não sejamos envergonhados. É uma promessa do Senhor. Que aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem os seus preceitos, aqueles que obedecem, não virão a ser envergonhados, meus amados. Eu fico pensando que isso não é somente aqui, neste mundo, nesta vida e agora, mas também quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando os livros se abram e as obras dos cristãos apareçam, talvez muitos sejam envergonhados,
por não terem reconhecido a benignidade do Senhor, da maneira que Pedro está ensinando que nós a devemos reconhecer. Para isso, nós devemos ser verdadeiros templos do Espírito Santo. Nós devemos desejar o conhecimento pleno de Cristo. Nós devemos abandonar tudo que atrapalha a nossa santidade. E nós devemos ter a humildade que Cristo nos ensinou e que Pedro revela, não somente lá em Atos, como aqui na sua primeira epístola, falando que nós não somos nada. Orgulho, altivez, tudo isso acaba. Esse tempo de pandemia está trabalhando muito o coração não somente dos cristãos, como daqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo, que somente o conhecem de ouvir falar dele, ou do que tem lido, mas que não tem vivenciado, não tem entregado sua vida e tem sentido a maravilha que é ser um cristão. Estamos em tempos difíceis, sim, mas tendo a oportunidade de reconhecer a benignidade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Sim, muitos têm passado por momentos difíceis. Talvez alguns de nós sejamos ainda contaminados por esse vírus. Talvez o Senhor chame a muitos ainda à sua presença. Mas que aqui e agora, que nós temos a oportunidade, nós possamos reconhecer a benignidade desse Deus maravilhoso, bondoso, gracioso. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai amado, Deus da glória, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus benigno. E a melhor prova disso, Senhor, é ter entregado o Teu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz. Obrigado, Senhor, por esse presente maravilhoso que nos concedeu a vida eterna, Senhor. Senhor, perdoa, queremos Te pedir perdão quando nós não reconhecemos a Tua benignidade, nos aproximando desse Deus. Senhor, nos perdoa quando nós não reconhecemos a Tua benignidade, sendo verdadeiros templos do Teu Espírito Santo, sendo verdadeiros sacerdotes santos. Senhor, nos perdoa quando tentamos fazer sacrifícios que não Te agradam, Senhor. Nos perdoa quando nem fazemos sacrifícios espirituais que glorifiquem o Teu nome, Senhor. E ante todo, Senhor, obrigado, 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 Senhor, porque as Tuas misericórdias continuam sobre nós, porque Tu és um Deus bondoso, benigno, gracioso, Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti este irmão, esta irmã que está assistindo este sermão, Senhor, e que ele seja tocado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Eu não tenho a capacidade de transformar ninguém, mas o Senhor tem. E a Tua palavra ela é transformadora através do Teu Santo Espírito. Eu coloco este que está assistindo, Senhor, diante do Teu altar, para que o Senhor abençoe de sobremaneira, ó Pai. Que o Senhor lhe conceda os desejos do seu coração que sejam agradáveis a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta porção da Tua palavra, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, a obedecê-la, a vivenciá-la no nosso dia a dia, Pai. Te adoramos, Senhor, Te glorificamos e oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Que o amor de Deus, o Pai,
a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e pela eternidade, em Cristo Jesus. Amém e amém.